Glória a Deus, aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Deus amado, Deus santo, tu és fiel, Senhor. Obrigado, Senhor amado, por esta noite. Obrigado por estar na tua casa. Deitamos, dormimos, nos levantamos, porque assim o Senhor nos sustentou. Quantos, Senhor amado, estão chorando pelos seus entes queridos, Senhor, neste dia, Senhor amado, desceram até a sepultura. Quantos filhos, Senhor amado, sem seus pais. Oh Deus, nós podemos agradecer a Ti, Senhor, porque o Senhor amado nos concedeu um dia, Senhor amado, durante o dia com nossos parentes, com a nossa família. Porque, Senhor amado, só o Senhor para nos colocar de pé. Só o Senhor amado ouve as orações do justo. Senhor amado, agradecemos a Ti, porque, Senhor amado, passamos um dia, Senhor amado, em paz, com nossos pais. Não tem mais pai, mas pai também, Senhor amado, não é preciso ser um pai de sangue, mas pode ser um pai espiritual. Deus amado, obrigada, Senhor amado. Obrigado por tudo. Obrigado por cada família, Senhor, que conseguiram, Senhor amado, estar junto com seus parentes hoje, Senhor amado, nesse dia. Obrigado a Deus por nos chamarmos de filhos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o Pai, Senhor amado, excelente. É o Pai, Senhor amado, mesmo sendo rebeldes. O Senhor amado cuida de nós. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Deus amado, peço, Senhor amado, por aqueles, Senhor amado, que estão doentes. Quantos, Senhor amado, estão no leito de hospital. Senhor amado, sem poder, Senhor amado, abrir a boca, Senhor amado, para pedir alguma coisa. Quantos pais estão ali internados hoje, Senhor amado, e muitos, Senhor amado, chorando por seus entes queridos. Porque, Senhor, faz tudo como o Senhor quer. Não é como nós queremos. Peço também, Senhor amado, se eu tenho cuidado do teu servo, pastor Lincoln. Continue, Senhor amado, eu creio, Senhor amado, na plena recuperação. Porque também é o nosso Pai espiritual.
E eu creio que em breve aqui Ele estará conosco, Senhor amado, louvando e bendizendo o seu santo nome. Deus querido, peço àqueles também, Senhor amado, que estão a caminho. Aqueles, Senhor amado, que estão, Senhor amado, sem forças para caminhar. Senhor amado, venha, traga, Senhor amado, as suas potentes mãos. Senhor amado, os tempos são vidouros. Quantas coisas estão acontecendo e muitos estão dormindo o sono da indolência. Quantos poderiam estar aqui, mas, Senhor amado, prefere, Senhor amado, estar em casa, desanimado, não querem vir para a tua casa. Deus Santo, mas aqui estamos, Pai. Não podemos olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas temos que olhar para Ti. O Senhor, quando foi fazer um milagre, Jesus, na casa de Jairo, não contra aquela multidão, o Senhor selecionou, porque às vezes a multidão também atrapalha, mas somos poucos aqui, Pai. Mas eu posso, Senhor amado, sentir, Senhor amado, a Tua presença e saber, Senhor amado, que um milagre vai acontecer. Então, Deus amado, toma, Senhor, esse culto, nos ajuda, Pai, porque de nós nada podemos fazer, mas só o Senhor ajudando. Então toma, Senhor amado, em primeiro lugar. A mesa está posta, a tua cadeira está aí. Se assente, Senhor amado, nos ajuda a conduzir esse culto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar. Vamos estar louvando em da harpa. Qual o hino na harpa para escolher? Qual? Vamos escolher o hino da harpa. 13:9. Vamos embora, 13:9. Se eu souber, eu não farei. Glória a Deus, aleluia. Esse livro é bonito. Como começa? Eu já esqueci. Quando o Jordão passarmos unido, entraremos no céu, como a areia da praia, os remidos. Ó, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo o sol, pois verá, se tantos como a areia da praia. Quando vermos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, se tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, nós veremos a terra prometida. Ó, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrados ao céu, ó, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois
sim, tantos como a areia na praia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Hã? 33, com tua mão segura bem a minha. 33? Vamos lá, 33. Deus segura hoje, Deus segura a minha mão. Oh, glória. Aleluia. Tá precisando? Tá precisando? Então vamos lá, segurada com a mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou o Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo, sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares a esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze seu eterno amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais algum? Louvado seja Mais Deus. uma, Terezinha. Presencinha. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater, ouve o pecado e seu poder, a batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali no céu. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós, de jamais lutarmos sós.
céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha, que batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali no céu. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo, avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha, que batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali no céu. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu vou deixar uma passagem aqui em Lucas 19, que fala sobre Zaqueu, o republicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era o chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Oh, glória! Aleluia. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Hoje haverá salvação. Glória. Quantos estão pedindo salvação? Aqui, Zaqueu, ele era cobrador de impostos, mas ele roubava as pessoas. Ele roubava. Porque era uma coisa, se era um que falava que era 2, 3, praticamente eles saqueavam o povo. E aqui, quando ele ouviu falar em Jesus, ele simplesmente queria conhecer, queria ver. E ele subiu na árvore. E essa árvore brava, ela tinha espinhos. Tinha espinhos. Ele não quis saber se tinha espinhos, só quis saber que queria ver Jesus.
quando a pessoa quer ao encontro de Deus, quer ver Jesus realmente, larga tudo, passa por tudo, todo tropeço, mas vai para conhecer Jesus. Glória. Não se preocupa com a dificuldade. Aquele não procurou ver a dificuldade. E tudo aquilo que ele tinha feito de errado, ele disse que ele ia devolver todo o dinheiro. Porque aquela mulher do fluxo de sangue, também ela estava com problemas, ela ultrapassou as dificuldades para poder ter um encontro com Jesus. Muitas vezes as pessoas não querem ultrapassar as dificuldades. Não, eu vou ficar aqui mesmo. Eu estou ruim, mas vou ficar aqui mesmo. Mas aí nós temos que perseverar. Aqui, Zaqueu não quis saber. Ele subiu para ver Jesus. E Jesus estava atento, porque Jesus sabia, ele nos conhece. Né? Ele nos conhece. Antes, quando ele subiu, Jesus já sabia que ele estava ali. Então, quando Deus conhece o coração, ele sonda. Ele vai, trabalha, opera e o milagre acontece. Né? E aqui aconteceu, houve salvação na casa de Zaqueu. Glória. Olha que maravilha, né? Zaqueu, ele foi tentar, viu ali que ia ver Jesus e no final ele foi salvo, ele e a família toda. Então, às vezes nós temos que perseverar, não podemos deixar para depois o que se pode fazer hoje. Porque às vezes nós deixamos de fazer alguma coisa naquela hora que poderia ser feita e depois já é tarde demais, não adianta. Né? Então nós vamos perseverar na fé, perseverar na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus santo, Deus amado, mais uma vez, Senhor amado, eleva minhas orações a Ti. Deus querido, Deus santo, nós precisamos estar procurando a Tua face. Muitos, Senhor amado, não querem saber de Ti. Zaqueu ali, ele subiu naquela árvore, Senhor. Ele não viu as dificuldades. A mulher do fluxo de sangue não viu a dificuldade, que ela poderia ter sido apedrejada. Muitos, Senhor amado, podem te buscar, mas preferem, Senhor amado, muitas vezes estar em casa, até em festa, e vir para a tua casa. Deus amado, nós escolhemos a melhor parte. Nos ajuda, Pai. Coloque suas mãos fortes sobre nós. Porque, Senhor amado, só o Senhor é Deus para nos fortalecer, Pai. Porque a sua paz, a sua graça nos basta. Obrigada, Deus. Vou começar a dar oportunidade, tá? Porque hoje, pessoal, o culto termina às 8h30, né? São poucos, né? Hoje o pessoal quis ficar em casa, que é Dia dos Pais. Eu estava comentando com o pastor Juarez, interessante. Nós vamos, poxa, hoje poderia ter o culto, né? Aí, Dia dos Pais, né? Mas o que tem a ver o culto Dia dos Pais com o culto? Jesus não poderia curar no sábado. Ele curou. Jesus curou no sábado. Aí, nós tem carnaval, então os crentes se escondem. Né? Então, às vezes se a gente for atrás de que está tendo assim, Natal, Ano Novo, Carnaval, Dia das Mães, se a gente não vier para a igreja, como é que fica? Como é que fica? Aí vem naquele grande dia de relance, o nosso Jesus vem arrebata a igreja. Aonde a gente estava? Estava em casa. Aí não adianta, não é? Porque o céu é tomada força. O céu é tomada força. Você não pode ficar parado. Você tem que estar em movimento. Você tem que chamar a atenção de Deus. Se ficar parado, você não vai adiantar, você não vai sair do lugar. Então, nós temos que estar sempre ligados no trono de Deus. E muitos não estão ligados. São poucos que estão ligados no trono de Deus, infelizmente. Irmã Euni, vem aqui, irmã Euni, deixar uma palavra, louvar, fazer o que o coração da Senhora deseja. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém.
Eu morei aqui em Jó 14, eu morei o 7, 8 e 9, 3 versículos, né? Porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas voltará e dará ramos como a planta. Então, lá atrás, antes de eu me converter, muitas coisas foram cortadas na minha vida, né? Assim, o direito dos meus filhos, não terem de ter assim, aquele carinho da parte da família do meu marido, porque lá a maioria era branca, meus filhos eram meus filhos pretos, né? Quer dizer, então ficou difícil. Mas eu disse assim para uma pessoa, olha, eu posso nem estar mais aqui, mas um dia pode demorar. Um dia Deus vai mostrar quem eu sou. Porque eu ainda não tinha aceitado Jesus, mas Jesus naquela época já tinha me aceitado. E eu não sabia. Glória! E depois que ele me aceitou, que eu aceitei ele, aí o negócio foi mudando. Deus fez aquele reboliço na família toda, e hoje meus filhos são olhados como se fossem brancos. Porque eu digo, aí eu escutei dizer de várias pessoas que não queriam, né? Dizia para Jurandir, os seus filhos são os mais educados da família. A sua mulher educou seus filhos bem, porque eu dizia assim, antigamente, na Semana Santa, não sei se as irmãs, os irmãos alcançaram isso. Quem era da igreja católica, quem não era nada, tinha que ir lá na casa do padrinho, da madrinha, da avó, para não tomar bênção com beijada. Eu mandava, minha filha disse, mãe, e se ela não abençoar? Vai que Deus abençoa, você vai. Você pede a bênção da sua avó, se ela não abençoar, Deus vai te abençoar. Ela ia abençoar assim, né? Eles mas dizia, né? Deus te abençoe. E depois, nós meus filhos hoje são os mais amados, são os mais queridos, entendeu? Porque deu aquele reboliço, né? Quem era pobre lá, que tinha orgulho lá em cima, o diabo que dá, o mesmo Satanás que dá a vitória às pessoas que dizem, Deus está me abençoando, que não é, porque ninguém enriquece passando a mão, ninguém enriquece assim. Então, Deus permitiu que desse a rasteira, né? E meus filhos que foram pedidos, e hoje, eu tenho doente, fica na minha casa. Vem cá orar, e chama seus filhos, se não tem um remédio, lá em casa e meus filhos socorrem. A única coisa que eu posso dar é a oração. A gente chamar Jesus. Alguns, graças a Deus, se converteram, e assim, então eu não sei o que foi cortar para a vida de vocês, mas a esperança em Deus, para Deus frutificar até essa árvore que ela foi cortada. Eu tinha uma moeda lá em casa, e ele deu uma mão, ele foi muito alto para ir no muro. E os meninos lá do condomínio faziam aquela caçamba e pegavam os mamões, botavam, subiam no muro. Aí um dia meu marido viu, ficou com raiva, eu vou cortando, não corta. Ele cortou o mamoeiro, agora o mamoeiro deu 2 ramificações, que era uma só direto, deu 2, deu mais mamões do que a primeira vez. Aí eu dizia para os meninos, não precisa não, porque tem mais de 20 mamões, aí eu não vou comer. Pode deixar, quando começar a amarelar, eu vou tirar e eu dou a vocês. E pronto, então há esperança para me cortar. E aquilo que foi cortado também na nossa vida, há esperança de Deus depois restaurar, entendeu? Deus restaurar, Deus revigorar, entendeu? Então todos os pessoas restauram a minha saúde. Porque não adianta estar com dinheiro em bolsa e sem saúde, né? Então, primeiro a saúde. Agora, depois vem, o Senhor me dá condição de pagar todas as minhas contas em dia, o que sobrar eu vou comer, meu pãozinho, o queijo que quiser, e Deus não deixa faltar nada. Deus está restaurando tudo na minha vida. Glória. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia.
árvore cortada, né? Porque essa passagem é corta os ramos que não dá nada, para depois brotar mais, né? Então, às vezes a pessoa rejeita, corta, né? Depois a pessoa dá fruta e vê a água estava prestando, né? Às vezes a rejeição é bom para a pessoa crescer, não é? Porque às vezes a pessoa fica parada, então a rejeição faz a pessoa crescer. Senão, então vou mostrar quem eu sou, não é? Vem aqui, irmã Terezinha, vamos louvar. Depois já vai ser a Isabelle, a Isabelle. Será, irmã? Oi, vai? Não será, não vai. A Cristina está péssimazinha. Eu vou louvar aqui o 28. Senhor, salve para a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Estou rouquinha, já viu? Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouve a mensagem do teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a tua cruz. Deus vai te guiar com tuas fortes mãos, pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Toda carga forte que Ele quer levar, alma dolorida, ouve o teu falar. Senda espinhosa, Ele já andou, morte afrontosa, por ti suportou. Deus vai te guiar com tuas fortes mãos, pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará, sempre confiando, te libertará. As pisadas segue do teu Salvador, crendo em Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com tuas fortes mãos, pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Deus vai te guiar com sua forte mão, pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Ô Jeová, Aleluia. é, meu filho, né? Deus está nos guiando, Não precisamos nos preocupar, né? Deixa a preocupação de lado, e o restante Deus faz. Vamos lá, Isabelle, vamos lá louvar. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Eu vou louvar o 115 da harpa. Glória. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sem na minha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Quero desejo é orar, e ocupado eu quero estar.
Glória a Deus. Vamos trabalhar com o nosso Senhor. Porque muitos não querem trabalhar. Está difícil. Está muito difícil. Evangelismo está difícil. Grupo de oração está difícil. Está muito difícil. Fazer o ID está difícil. Né? Mas vamos fazer como formiguinhas. Deus santo, aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Glória a Deus, aleluia. Deus Santo,
Espírito Santo, desce como fogo, Senhor, neste lugar. Deus amado, opera, Senhor amado, na vida de cada um deles. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus de poder e glória, aleluia. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Glória, glória, glória. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Enche-me, Senhor amado, de novo. Enche-me do teu Espírito. Nós precisamos ser renovados na presença de Deus, para que possamos conseguir enfrentar muitas dificuldades, porque às vezes nós precisamos ser revestidos com o Espírito Santo, que às vezes o nosso óleo está tão baixinho, nós precisamos ser revestidos e o óleo descer, para não podermos ficar na reserva, porque se ficarmos na reserva vai secar. Então nós temos pedido, Espírito, Espírito, desce com fogo e nos enche, enche do óleo, para que nós possamos transmitir também para as outras pessoas o óleo santo que desce do céu. O irmão Jorge, vem, irmão Jorge. Não, irmão Jorge, você não. Vem, irmão Jorge. Vem. Já fugiu na semana passada, né? Fugiu muito, né? Acho que, né? Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Não deixe apagar o pavio que fumega. Jesus assopra e o fogo logo pega. Não deixe apagar o pavio que fumega. Jesus assopra e o fogo logo pega. O fogo pega. O fogo pega. O fogo pega no pavio que fumega. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome. Pode ser para a igreja? Amém. É só um versículo aqui do Salmo 103, 13, que diz assim: assim o Senhor se compadece dos seus, os que o temem. Este é o versículo. Isso ilustra o amor de Deus, né? Está conosco, que é comparado ao amor de um pai para com o filho, né? Que eu não conheço um pai, independente do que for, que não queira que o filho seja abençoado, que o filho vença na vida. Então, o amor de Deus é comparado com o pai e com o filho, né? Então, eu tenho vindo poucas vezes aqui, né? Para quem lembra, eu vim aqui falar dos meus filhos, né? Não é por nada não, nunca deixei de orar. Quem quer saber se eu oro pelos meus filhos ou não, pergunta para Deus. Deus vai saber responder. Então, por que eu venho aqui mais falar dos livramentos do Mateus?
Porque o Mateus está tendo um livramento a mais, não está aprontando mais. Glória a Deus. Ontem o filho Davi, o meu filho do meio, aí em Queimados, meu filho está muito bem. Minha filha se encontra na casa do Senhor. Glória. Então isso para mim já é vitória. Agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Muitas vezes a gente tem que caber no silêncio. Porque a gente ora, tem hora que Deus fala, cala a boca. Quando Deus manda que a gente cala a boca. Porque tem hora que Ele quer trabalhar e a gente fica toda hora perguntando, falando, Ele fala, cala, estou agindo. Ele vai no silêncio, entendeu? Ele vai no silêncio, falando, agindo. Porque Deus não faz estardalhaço, né? Nós que somos muito escandalosos às vezes, né? Como às vezes a pessoa gritando, Deus me ajuda, não sei o que. Não. Deus, aí a gente tem que falar com calmaria. Tem vezes que nós temos que estar falando com Deus, ó, no silêncio. Sem abrir a boca e ninguém ouvir. Tem que ser no silêncio. Porque está pensando no inimigo, ele está ao nosso derredor. Aí tudo que aquilo você fala, ele está, peraí, ele pega. Então tem coisas que nós temos que ficar no silêncio. Aí só em pensamento. Faz o ano. Só mexe os lábios, mais nada. Né? Porque Deus você vai ver o resultado. Porque nem tudo é para falar. Não é quando você vai receber uma bênção, você não pode estar falando para ninguém. Porque nenhum vai falar assim, e olha lá, vai receber a bênção, merece tanto que tinha que ganhar eu. Então já corta a sua bênção. O que você receber, até de profecia, tem que ficar calado. Tem que ficar calado, não pode estar falando nada. Então nós temos que ficar de bico pequeno e orando, né? Porque o irmão Jorge sempre chegava aqui e falava nos filhos, meu Deus do céu, olha, é agoniante. É agoniante, o que ele já passou é agoniante, né? Mas a tempestade vai acalmar, né? Está acalmando. E da hora certa recebeu a vitória, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então está orando por o ministério. Deus amado e Deus santo. Obrigado, Senhor amado, pelo louvor. Por tudo, Senhor. Obrigada, Senhor, porque só o Senhor vai nos ajudar. Porque sem ti nada podemos fazer. Deus amado, com poucas forças, Senhor amado, o Senhor nos coloca de pé, Senhor amado, que conseguimos prosseguir. Obrigada, Deus. Continue nos ajudando, falando conosco. Agora, Senhor amado, estará sendo proferida a palavra do Senhor. E eu sei, Senhor amado, que vai ser aquilo que nós precisamos ouvir. Não o que queremos. Que às vezes o que queremos ouvir não é bom para nós. Então, Deus amado, tome o primeiro lugar. Em nome de Jesus. Amém. A palavra do ministério. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Irmãos, hoje, as pessoas, algumas, né, consideram hoje um dia especial. Realmente, esse dia hoje, ele é especial, mas para com o mundo. Por quê? Esse dia é um dia mais para o comércio, porque o dia dos pais é todo dia daquele que tem a responsabilidade que colocou um filho no mundo e abraçou. Esse dia, ele vai se tornar especial, porque nós temos um pai espiritual, um pai que cuida de nós, um pai que nos dá a bênção, a saúde, a prosperidade. Porque sem esse pai, nós não seríamos ninguém. Por isso que hoje estamos aqui nesse privilégio, abençoados por nosso Pai Celestial. E eu quero dar os parabéns
aos varões dessa igreja e ao visitante, para quem não conhece, é o meu filho, Cristiano Jodivan. Os parabéns pelo Dia dos Pais, como eu também já recebi o meu por eles. Porque o nosso Deus, Ele está no controle de tudo. Sei que muitos não teve esse privilégio de ter seus pais. Um porque Deus já levou. E outros porque não deram a devida atenção como deveriam dar. Mas cada um tem o seu privilégio. Cada um tem o seu compromisso e a sua responsabilidade. Eu quero dizer para a igreja que a nossa vida está pautada no Senhor. Porque quando nós se dedicamos ao Pai Celestial, Ele também nos dedica, nos dá a força, a capacidade, nos sustenta e nos deixa de pé para nós sermos fortalecidos por Ele e vencer todas as batalhas. E eu glorifico esse Deus, porque Ele tem me dado muitas vitórias. E creio que tem dado a todos nós, não só a mim, mas a todos vocês. Deus tem me sustentado. Eu já tive período de não ter essa bênção, que eu estava passando por um processo, que eu, quando era do outro lado, do outro mundo, como se diz, eu errei muito. Mas encontrei um Deus que teve misericórdia de mim. E hoje eu sou muito grato ao nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque tem me dado uma das coisas principais: saúde e paz. Porque sem isso, nós não estaríamos aqui perseverando para cumprir a ordenância dele. Mas ele tem me fortalecido, e creio que vocês também. É só nós termos a dedicação como nós estamos tendo. Não vamos trocar o mundo por essa paz que nós temos, por esse Deus que nós temos, um Deus que nos dá vitória, que nos sustenta. Irmãos, posso dizer para vocês, hoje eu sou feliz. Antes, em outras épocas, essa hora, eu me encontrava num outro mundo diferente. E quando passava o efeito, era só tristeza. Mas hoje não. Hoje, meus filhos me apoiam, me dá a paz, a tranquilidade. Graças ao nosso bom Deus, eu consegui dar a eles uma educação que talvez, quando eu estava no outro mundo, eu não teria talvez nada. E hoje eu mostro para eles, não só eu, mas como a missionária Rosalba, que nós temos um Deus que nos sustenta,
e conseguimos ter uma família unida. Porque dinheiro, fama, isso aí não tem valor. O valor que nós temos é quando nós dedicamos ao nosso Deus. Glória a Deus. Deus de vitória, Deus de poder. Deus que nós navegamos num mar revolto, mas saímos na frente em paz e tranquilo. Irmãos, vamos continuar vivendo com esse Deus, porque Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Glória a Deus. Que Deus continue nos abençoando e que continuamos se dedicando a Ele, perseverando, porque o amanhã pertence a Ele. E o amanhã, para quem está no caminho dele, será sempre vencedor. Que Deus continue nos sustentando, nos dando muita paz, muita vitória espiritual, não é vitória financeira, entendeu? Uma família abençoada, uma família próspera. E vamos vencendo, porque Ele é conosco e vai continuar nos ajudando e fortalecendo. Glória a Deus. Eu quero deixar e dar os parabéns aos pais, aos varões, entendeu? Que Deus continue abençoando todos e fortalecendo. Que sem Ele nós jamais seríamos vitoriosos. Que Deus venha nos dar uma semana vitoriosa, uma semana de poder, com muita saúde e paz. E Deus é um verdadeiro homem, um verdadeiro Espírito, que está sempre pronto para nos servir e nos ajudar. Eu quero dizer para vocês que eu levo o meu pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor, Pai, Todo-Poderoso. E que vamos continuar nessa luta, porque somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a palavra que eu tenho para dar por dia dos pais hoje. E vamos em frente, porque a luta é grande, mas a vitória é certa. Eu quero deixar para a igreja em Provérbios 22, do 1 ao 4, que nos diz: mas digno de ser escolhido é o bom nome de que as muitas riquezas e a graça é melhor do que a riqueza do ouro e o ouro. O rico é pobre. Se encontraram todos os faz o Senhor.
o enviado vê o mal e esconde-se, mas os simples passarão e sofrem com pena. O galardão da humildade é o temor do Senhor. São a riqueza e a honra da vida. Glória a Deus. Irmão, medite nessa palavra e seremos sempre vencedores. E as palmas para o reino do céu. Glória. E agora, com a oportunidade, o presbítero Fernando, que vai nos trazer a palavra que nós não queremos ouvir, mas queremos escutar do Senhor, não o que nós queríamos que fosse. E eu quero chamar o presbítero. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está o teu servo, Pai, vencedor na tua obra, Pai, dedicado, homem íntegro. O Senhor continue o abençoando e falando com ele para nós, através dele, tudo que o Senhor tem a nos falar e dizer. Deus, abençoa o teu servo, continua justificando o galardão que ele serve. Abençoa ele, Pai, em nome de Jesus, e as palmas para o reino do céu. Glória a Deus. Eu sou da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitar que a igreja está em pé. Abra sua Bíblia lá no livro de João 14. Ainda não é Jesus voltando. Glória a Deus. João 14, versículo 1. Amém? Amém. Eu vou lendo aqui, os irmãos vão acompanhando aí na sua Bíblia. Diz assim: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Glória a Amém. Deus. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos poderiam sentar? Queria te louvar antes do louvor. Glória, glória, glória. Aleluia. Cria em mim, ó Deus. Glória a Deus. Louvado seja Jesus.
Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Tá. Esse cabo não é o mesmo. Aleluia. Jesus amado. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o seu nome. Glória, glória, glória. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova, renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e vivendo nesse desespero e ficar para trás. Eu quero ser, eu quero ser, o quê? Homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado Glória a Deus. Cria em mim, ó Deus. Você pode ver isso nessa noite. Coração puro. E renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e vivendo nesse desespero e ficar para trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração
Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e vivendo nesse desespero e ficar para trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Que o Espírito Santo ele possa testificar na nossa vida Em isso. nome de Jesus. O desejo, o propósito de eu e você, de cada um de nós, de termos um coração limpo, segundo a vontade de Deus. Porque quando a palavra de Deus ela entra nos nossos ouvidos e ela penetra no coração, a Bíblia fala assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Glória a Deus! Eu estou feliz aqui hoje porque eu estou vendo a nossa irmã em Dalma. Quanto tempo, né, irmã? Poxa, ô tempo, bota tempo nisso. Glória a Deus. Aleluia! Eu acho que eu saí daqui, acho que foi em 2006. Fiquei desde o início com o pastor Lincoln aqui até 2006. Aí depois o pastor me levou lá para as 7. Aí eu estou até hoje lá nas 7. Glória a Deus. Então a palavra dessa noite tem a respeito de algo que Deus está preparando para mim e para você, meu irmão. Aleluia! E algo que não é pouco, mas é grande e maravilhoso, que até hoje nós não conseguimos conceber isso no nosso coração, nem na nossa mente, nem no nosso espírito. Porque a palavra diz que o que está sendo preparado é algo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração, quer dizer, não trouxe ainda o conhecimento total para o homem, mas é o que Deus tem preparado para cada um dos seus. Aleluia! Deus tem preparado para todos, até quem está lá no mundão, perdido, como outrora, né? Cada um de nós. E Deus um dia nos chamou pelo seu amor. Não porque eu merecia, não porque você merecia, mas a Bíblia fala porque Ele nos amou primeiro. Aleluia! E esse amor é tão grande que hoje, né, nós falamos muitas vezes, comparando o dia de hoje, a festividade de hoje que o povo faz a respeito do Pai, a gente faz e traz a lembrança do Pai amoroso que é o nosso Deus, né? Ele nos ama maior do que nós possamos amar nossos próprios filhos, porque o amor dele é imensurável, não tem barreira, não tem nada que possa impedir o amor dele para com os seus filhos. E a gente vê, muitas vezes, né, no decorrer da vida, o tratamento que a gente trata o nosso pai, e agora eu estou falando na carne, o tratamento que a gente trata o nosso pai, que a gente trata no decorrer do tempo, a gente parece até que o nosso pai vai viver para sempre.
Porque muitas vezes a gente briga, fica um tempão sem falar com ele, a gente muitas vezes fica brigado e não quer mais falar com ele. E muitas vezes parece que a gente fica esperando assim, ó, ele não vai morrer mesmo, vai viver eternamente. Não, mas aí quando as coisas acontecem e há aquela separação eterna daquele laço, o que acontece? Cai o desespero, cai a aflição. Não é? Muitas vezes a gente não vê isso em velórios aí, que pessoas que estão brigadas com aquela pessoa, quando aquela pessoa falece, aquela pessoa fica desesperada. E assim, irmãos, espiritualmente também é o nosso tratamento com Deus. Muitas vezes a gente abandona, a gente não quer fazer conforme Ele quer, a gente quer fazer do nosso jeito, quer dar um jeitinho, quer assim, não quer largar o mundo, quer ficar no mundo e na igreja. Hoje em dia a gente vê isso, né? Muitas pessoas na igreja, um pé na igreja e outro no mundo, dentro da igreja, mas vivendo no mundo, porque ainda não houve aquela verdadeira transformação, aquela verdadeira reciprocidade de amor, né? Eu te amo e você me ama. E quando chegar lá naquele grande dia, o dia da separação definitiva, quando estiver lá como a parábola do rico e Lázaro, a qual o rico estava lá, e ele, quando ele olhou, falou: pai Abraão, Lázaro está aí contigo, pede para ele molhar o seu dedo na água e tocar na minha língua, porque aqui, esse lugar aqui é quente, esse lugar aqui é terrível, pede ele para vir refrescar minha língua. Aí Abraão fala: não pode, aqui é uma separação, você está aí, não tem mais como, nós estamos aqui e você aí, não foi. E parece que quando chega nesse dia, a pessoa, né, toma consciência da falta que aquela pessoa vai fazer na sua vida. E infelizmente, para muitos que estão lá no mundo, que também são chamados, porque Deus veio para chamar todos, ele só vai sentir a falta, só vai ver a verdadeira separação quando chegar lá no juízo. E quando chegar lá, como a parábola do rico, e ele olhar e falar, e ver que realmente a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Eu não sei quando o Senhor vai vir e vai chamar a cada um de nós. Aleluia! Mas uma coisa eu sei, isso acontecerá, porque a palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus é fiel, e aquilo que Deus fala, Ele cumpre. E Ele diz que um dia Ele virá buscar os seus, e nós estamos aqui esperando essa oportunidade de ser chamado por Ele. E que coisa maravilhosa, hein? A palavra diz que assim como Ele verdadeiramente é, nós o veremos. Hoje nós temos conhecimento, também visão, como se fosse por uma imagem turva, né? Nós não temos ainda a verdadeira, total revelação daquilo que irá, né, ser produzido na minha vida e na sua. Mas nós temos um pequeno lampejo. E esse pequeno lampejo na minha e na sua vida já faz um turbilhão, aleluia, de graça e de amor nas nossas vidas. Aleluia! Imagine quando essa graça e esse amor for completa. Glória a Deus! Alguns sentem aquele pequeno lampejo, já berra, grita, pula, salta. Imagine quando não for somente um lampejo, mas for total.
Eu não sei como vai ser, irmão, mas uma coisa eu sei, que a Bíblia diz que vai acontecer e vai. Então, como nós sabemos aí no decorrer das coisas acontecendo, né? Eu não sei o dia e nem a hora que o Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja. Uma coisa eu sei, pode ser até agora. Pode ser agora acontecer, né? Como pode ser quando nós estivermos dormindo, pode ser amanhã, pode ser daqui uma semana, pode ser daqui a 1000 anos. Eu não sei. Mas beleza, botou tanto tempo assim, 1000 anos. Deus sabe a hora certa. Ele está dando tempo, né? A espera dele é o amor dele, dando tempo para as pessoas o quê? Reconhecer o Salvador, Jesus Cristo. Então diz aqui na palavra de Deus que Jesus, preparando os seus discípulos, ele vira e fala: não turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Aleluia! Por que ele fala isso? Não turbe o vosso coração. Por causa de nós mesmos e por causa de nós ainda estarmos aqui nesse mundo. Nós ouvimos muitas palavras: aqui é salvação, ali é a salvação é aqui conosco, a salvação é lá. Mas a gente vê pela Bíblia que não é o lugar que salva, mas é Cristo que nos salva. A palavra de Deus é que nos salva e nos liberta. Então Cristo, aonde Ele estiver, Ele salva. Aonde você estiver, Ele salva. Eu posso estar lá no fundo do poço. Se eu abrir o meu coração para Deus, até lá no fundo do poço, Deus pode me alcançar. A gente vê naquele jovem, né, que pediu a sua parte ao pai. Ele: pai, eu quero ir para esse mundão aí, me dá minha parte da minha herança, que eu vou embora. E Deus diz, e a palavra de Deus diz que ele deu a parte que cabia a ele na herança. E ele foi. E ali gastou tudo com o mundo, tudo que ele podia usufruir, ele foi usufruindo, mas chegou um dia que acabou. Aquilo que estava dando alegria a ele, acabou. E ele teve que cuidar dos porcos, e quando ele olhou a comida dos porcos, aquela lavagem, ele começou a comer e ele falou: na casa do meu pai, até os empregados têm comida melhor que essa que eu estou comendo. Vou voltar para lá e vou pedir a ele apenas que ele me coloque como um dos seus empregados, porque o empregado lá vive bem. Enquanto eu estou aqui, eu estou vivendo essa miséria. E assim, muitas vezes acontece com as pessoas, aconteceu conosco e acontece com muitos aí. Parece que a alegria lá fora é melhor. Não vou ser crente agora não, eu sou muito novo, eu tenho muito tempo ainda para viver. Como ser crente eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquela coisa, não posso fazer isso lá. A maior mentira que existe. Eu sou crente, eu posso fazer todas as coisas,
mas nem tudo me convém. Não há proibição nenhuma para mim. Mas, aleluia, se eu quiser, que tiver a vontade de Deus, aleluia, na minha vida, a presença de Deus, todo o desejo que a minha carne está ali no mundo querendo, vai embora. Mas ela vai embora de vez definitiva, presbítero? Não. Porque a nossa luta é diária. Todo dia o velho homem vai tentar se levantar de dentro de nós. Todo dia o velho homem vai tentar se fortalecer sobre nós. Mas a Bíblia diz, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Então muitas vezes a gente não vence pela nossa força, porque se fosse pela nossa força, nós lá já tínhamos ido embora há muito tempo. Mas é a força que Cristo se estabelece na nossa vida, é que nós verdadeiramente alcançamos a força para resistir os dias maus. Não é isso também que a Bíblia fala em Efésios? Fortalecei-nos no Senhor e no seu poder. Porque haverá um dia mau, a qual nós quase não iremos resistir. Mas é o Espírito Santo que nos capacita e nos dá força, aleluia, para continuar permanecendo de pé. Glória a Deus, aleluia. Você não está de pé. Você não está aqui porque a tua força venceu. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos conduziu até aqui. É Ele, aleluia. É Ele, meu irmão, que nos fortalece todo dia. E é por isso que nós temos que entender, não temos que ficar presos com as coisas do mundo. As coisas do mundo passam, mas as coisas de Deus, elas permanecem para sempre. Aleluia! É como a irmã falou aqui no começo, tem dia de todas essas coisas, e tem muitos aí procurando essas coisas, né? A gente já vê hoje em dia aí, igreja que sai no batuque do carnaval, vai sair desfilando, como se isso fosse normal. Não, irmão, a irmã falou até a gente ficar preso, né, no carnaval, ficar dentro de casa. É melhor a gente ficar recolhido, na presença do Senhor ali, 5 dias, do que sair aí no mundo aí, e cair e o velho homem dominar. Porque acontece, irmão, muitos falam assim, eu preguei, eu salvei, a palavra do Senhor, eu pregando no carnaval, salvei, trouxe 200 pessoas para a igreja. Mas tenha certeza de uma coisa, uns 500 foram embora naquela farra. Então a gente não tem que lutar contra nós com as nossas próprias armas. A gente tem que buscar as armas espirituais. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta não é com seres humanos. A nossa luta é espiritual. Nas regiões celestiais, diz a palavra de Deus. Então, Jesus estava falando, não deixa que seu coração se turbe, não deixa que alguém coloque uma nuvem, escureça seus olhos, escureça a sua razão, escureça o seu coração, mas credes em mim. Porque é Ele, aleluia, que opera um milagre na minha vida. E diz assim,
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, Cristo, nesse momento, Ele está preparando um lugar. E não é um qualquer lugar. É um lugar reservado para mim e para você. E para outros que ainda hão de vir através da palavra do Senhor. Muitos virão, e essa é a promessa do Senhor. Mas para que muitos venham, você, temos que abrir também a boca para falar daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Porque através de nosso testemunho, daquilo que Cristo faz nas nossas vidas, é que aquele que está olhando para nós, está vendo a promessa de Deus se cumprir na nossa vida. Ah, prefeito, se for assim, misericórdia, só tenho luta. Você tem luta, porque a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. É isso que o mundo quer ver em você. O ânimo para servir a Jesus. A alegria que mesmo no meio de uma tempestade, ela não te coloca no medo para você ficar paralisado. Mesmo, aleluia, nas aflições, você está glorificando e está exaltando o nome do Senhor. Porque o Senhor diz que em momento algum Ele vai largar eu e você sozinho. Mas Ele diz que Ele estará permanentemente conosco através do Espírito Santo. Ele que está nos guiando, Ele que nos está incentivando, Ele que está colocando ânimo na minha vida e na sua. Então, não preciso fazer nada. O Espírito Santo vai me encher e, glória a Deus, também não é assim, irmão. O Espírito Santo não vai te pegar aqui pela cola, aqui assim, e ficar te levando para tudo quanto é lado. Não. Eu preciso ter no meu coração o desejo. Foi o que foi falado aqui até antes. Aonde está o meu coração, aí está o meu tesouro. Glória a Deus, aleluia. Aonde está os meus olhos, aí está indo meus pés. Aonde meu coração, aleluia, está colocado, eu estou caminhando naquela direção. Quando nós, aleluia, recebemos essa palavra e a nova criatura se transformou e habita na nossa vida, o nosso coração, os nossos olhos estão postos no Senhor. É o Senhor que habita em nós, aleluia, que nos traz o conforto e a vontade de caminhar com Ele. E aqui nessa noite não é diferente, porque existe uma promessa para mim e para você. Glória, e Ele diz ainda mais aqui, aleluia. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estarás também. Glória a Deus, aleluia. Agora ele está falando da presença dele, física. Aonde ele estiver, nós estaremos para sempre, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aleluia. Vamos conhecê-lo, vamos ver face a face, Glória, assim glória, como glória. ele é.
Então a palavra diz para que nós não deixemos nada venha a nos abalar. Acontece alguns empecilhos no meio da nossa caminhada, acontece. Acontece alguns aborrecimentos no meio da nossa caminhada, acontece. Mas creia numa coisa, Deus sempre, em todos esses momentos, Ele estará conosco. Deus não permite que nada venha sobre a nossa vida que não venha para nos garantir a vitória. Ele não coloca algo na vida para que seja pedra de tropeço, mas seja uma pedra de vitória na minha e na sua vida. Então, como diz aqui a palavra, e porque a gente não ficar triste naquele grande dia, quando acontecer o grande milagre de que Jesus virá buscar a sua igreja. Não turbe, não deixa que ninguém venha confundi-lo. Uma coisa é verdadeira, porque a irmã também falou aqui logo no início. A irmã estava quase pregando a mensagem. Falou que hoje em dia, culto de oração, quase ninguém vem. De consagração, quase ninguém vem. Tudo aquilo que verdadeiramente nos fortalece, quase ninguém está vindo. E é por isso que nessas pessoas, muitas vezes, o mundo está vencendo. Por quê? Porque não busca aquele que tem todo o poder. É Ele que vai nos dar força para vencer. Glória a Deus. É Ele. Aleluia. Então, que nós possamos ficar nessa palavra, irmão, sabendo que o Senhor tem preparado algo para mim e para você. Algo tremendo, algo desconhecido ainda, que ainda não trouxe à nossa mente, mas é isso que Deus está preparando. É coisa boa, é coisa nova, é coisa excelente da parte de Deus. Então não turbe vosso coração, credes em Deus, creia também em Jesus, porque a sua palavra tem poder, e aquele que está nele permanece para sempre. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Deus, aleluia. Irmãos, Deus, como nos falou nessa palavra, quem está ligado, recebeu. Falou grandemente conosco. O nosso Deus é maravilhoso. Glória a Deus. E sem Ele, o que seríamos de nós? Deus nos dá como vencedor, porque nós estamos na presença dEle. Eu quero agradecer a todos que vieram hoje, porque Deus nos falou muito. Hoje foi um culto diferente, tranquilo. Foi só falado na palavra. Irmãos, vamos continuar nesse comando, nessa palavra, nessa direção. Eu quero apresentar para a igreja um visitante que eu ainda não apresentei. Já foi. Já foi? Já. Quero apresentar o varão ali, Cristiano Jodivan, Já apresentou. meu filho. Oh, já apresentei. A musiquinha para ele. Ai, cadê a musiquinha Canta a pra ele? musiquinha.
tua igreja ama você. Eu te amo, sim, eu te amo. Cristiano Jodivan, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amém. E volte sempre. E se puder, fique com a gente. Amém. E agora, para terminarmos, eu vou passar a palavra mais uma vez para o presbítero Fernando, para ele orar pelos dízimos e pelas ofertas e dar a bênção apostólica. Vamos levantar também uma oração geral. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui nessa noite reunida na Tua casa porque cremos que o Senhor existe e que o Senhor é galardoador para todos aqueles que Te buscam, Pai. Que o Senhor, Pai, venha nesta noite sondar cada coração, cada necessidade, cada enfermidade seja repreendida, cada doença seja colocada embora, meu Pai. Entrego nas Tuas mãos a nossa saúde, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, seja restabelecido a saúde do Teu povo, Pai. Tu sabe, Pai, Tu conhece aqueles que estão enfermos da Igreja Pentecostal Monte Sião. Nós cremos, Pai, que Tu, Pai, nós pode nessa noite enviar o anjo da cura lá onde eles estiverem, Pai. E, Pai, eles sentirem o Teu toque, o toque da cura. Cura, sara, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor, Pai. Venha, Senhor, Pai, levantar o Teu povo. Venha dar ânimo. Venha tirar todo o cansaço. Venha tirar todo o embaraço, venha tirar tudo aquilo, Pai, que possa impedir, Senhor Pai, a nossa comunhão contigo, Senhor Pai. Que nós possamos ser valentes, fervorosos, segundo a Tua palavra, que Teu Espírito cresça em nós, Senhor Pai, e que possamos, Senhor, abrir as nossas bocas para proclamar o Teu Evangelho, Senhor. Glória. Entrego nas Tuas mãos cada irmão aqui presente, Senhor Pai, e cada familiar, Pai. Hoje foi comemorado aí o Dia dos Pais, Senhor Pai, e nós Te agradecemos, porque hoje nós podemos dizer que o nosso Pai é o Pai Celestial, aquele que está no céu, porque Ele deu o Seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E através dele nós somos colocados como Seu Filho, meu Pai. E por isso Te agradecemos por tudo. Continua, Senhor Pai, ajudando a cada um dos Teus servos, Senhor Pai. Abençoa as finanças de cada um. Que Tua porção, Teu azeite possa ser colocado, Pai, no salário, naquilo que cada um, Pai, tem recebido de prosperidade, Pai. Ó Deus, eu entrego nas Tuas mãos os dizimistas, que o Senhor seja com cada um deles, Pai. Ó Pai, esse coração amoroso continue frutificando, não faltando a farinha, não faltando, Pai, o azeite, não faltando, Senhor Pai, a Tua multiplicação, meu Pai, na vida do dizimista, porque, Pai, é através dos dízimos que a Tua casa vive, que é através do dízimo, Pai, que as contas são pagas, Pai. Por isso nós Te agradecemos, Senhor Pai. Te entregamos também os ofertantes. Seja com cada um dos ofertantes, Pai, que o Senhor possa abençoar a cada dia mais e mais. E aquele que, porventura, nessa noite não está podendo ofertar, o Senhor conhece e sabe a condição de cada um. Abençoa, multiplica, para que no próximo culto ele também possa ofertar para o Senhor, Pai. Entrego nas Tuas mãos
todos os dízimos eram oferta, Pai, cada um de nós nas tuas mãos. Seja conosco, meu Pai, é o que eu te oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos, não somente hoje, mas para que todos digam para sempre. Amém. Que Deus está nesse lugar. Glória a Deus. Volta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime com a sua cruz. O que tu precisa, conta para Jesus. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Amém. Irmãos, está encerrado. Aqui é o município dos pais, que o pastor mandou, pastor assim, não sabe do que pastor é o município dos pais. Presbítero, Fernando. E o Jorge, Cristiano. Vamos lá, vamos lá. Três coisas assim, desci, a expressão, tá? Você. Glória a Deus. Vai.